dentre os muitos pontos que são importantes para que a gente possa ter sucesso operando o contrato futuro de milho, eu gostaria de destacar para você que está me dando o prazer da tua audiência, falar para você em relação à origem da onde tudo começa, para que você dessa maneira consiga perceber aonde você pode extrair a eficiência para operar contrato futuro de milho lá na BMF. Só que antes de ir para a BMF, eu quero te chamar para a origem. Então é importante que você assista esse vídeo até o final. Eu me chamo Emerson Almeida, sou trader profissional há mais de 25 anos, operando todos os dias no contrato futuro de milho na B3. E dentre toda essa minha experiência, um dos pontos que mais me chama a atenção para que eu possa dividir o meu conhecimento como missão, para poder fazer com que, de repente, esse número que a mídia apresenta em relação a pessoas que têm sucesso ou não operando no mercado financeiro, ou seja, desde outros tipos de contrato até chegando no contrato de milho, porque o que acontece, a essência do mercado ela é sempre a mesma. Todo mundo vem com o objetivo de encontrar o resultado, porém nem todo mundo está preparado para alcançar ou conquistar esse resultado. E aí tem um ponto bastante importante que eu gostaria de destacar, e é isso que eu vou trazer para você com relação a quando eu falo da origem. E esta origem está baseado primeiramente num ponto muito importante, e ele tem aqui nesse primeiro ponto muito importante um quesito muito técnico, que é quando a gente opera contrato futuro, nem todo mundo acaba tendo esse estalo ou tendo essa percepção que quando a gente está operando algo que é futuro, a gente só pensa desse momento presente lá para o vencimento futuro, ou seja, o que pode acontecer daqui para frente. Mas eu, de repente, por ser um ativo que deriva de uma origem, e aí vem o termo derivativo, parece ser um pouco complexo, mas eu, com a minha missão de transmitir o conhecimento, quero desmistificar ou facilitar, né? Nem seria o caso de desmistificação, que é até uma palavra difícil para dizer, mas a facilitação. Então eu quero facilitar o teu entendimento. Mas a palavra que mais cabe é essa palavra, que é a derivação. Então, quando a gente pega outros contratos, nós temos a derivação, por exemplo, nós vamos falar de mini índice e mini dólar, nós temos a derivação da flutuação do mini índice e do mini dólar lá no contrato do Ibovespa. Antes do mini índice e do mini dólar sentiu o reflexo do Ibovespa, ele sente o reflexo do índice cheio ou do dólar cheio. Então existe essa relação. Quando a gente está falando de mercado futuro de milho, e ele também é um derivativo, mas ele é um derivativo lá da origem. E aí o impacto de volatilidade, e a volatilidade o que é? É a oportunidade do preço, uma hora está no movimento de alta, outra hora está em movimento de baixa. Esta oportunidade criada pela origem lá do mercado de físico, quando eu trato do mercado de milho, isso é mais real, essa condição ela tem uma ligação maior. E aí então você entender sobre essa condição de que o mercado de físico te permite você ter uma interpretação do que pode acontecer com o preço do milho no mercado futuro. E eu quero te dizer que aí tem um pouco de diferença para você que está chegando de repente, olhando só os contratos futuros como uma única oportunidade de comprar e vender. Se você ter um entendimento para ampliar a tua visão, para se tornar profissional, e aí eu quero fazer esse parênteses, para que você se torne profissional, te deixar essa dica para você. Porque o que acontece? Para que você entenda o comportamento do milho físico, você não precisa estar diretamente ligado ao mercado físico, porque você tem informação hoje através da internet, através de site, através de notícias, mas o que você precisa entender qual é o necessário, quão necessário e o que é essencial você entender. E aí, então, eu quero agora trocar com você a minha experiência em relação à seguinte situação. Veja comigo, nós temos aí a formação do preço aonde existe a origem do plantio. Então, se você pegar a tua região, e eu não sei qual a região que você está aí me dando o prazer da tua audiência, mas eu vou pegar como referência aqui a minha região, que é o Paraná.
As pessoas que produzem milho aqui na região de Londrina, no norte do Paraná, elas não vão buscar no primeiro momento, a não ser que esteja uma condição fora da realidade, para que ela vá negociar o milho muito mais distante, fora do que o Paraná. Mas, se não, o cara que produz milho aqui na minha região vai negociar milho com os compradores aqui dessa região. E esse comprador, de repente, pode ser a indústria ou pode ser uma trade, que é um participante desse mercado. E aí eu quero te chamar a atenção para que você entenda essa condição. Como é que do mercado de físico os preços começam a se formar para poder reverberar ou para poder dar um reflexo lá no mercado futuro. E o que acontece? Nós sabemos que quando a Bolsa instituiu a relação do contrato futuro, que tem como base o preço do Esalq, o indicador Esalq BMF, é muito importante que você entender que aquilo ali é uma referência frente ao que acontece no mercado físico. Só que na época que a Bolsa instituiu essa condição de achar uma referência de preço por uma região que representasse uma boa indicação de preço do milho no mercado futuro, foi escolhido pela Bolsa a região de Campinas. E aí então, a partir desse momento, Campinas é a região que forma o preço do Esalq. Porém, o que acontece? Essa região perdeu a eficiência ou perdeu a referência, mas continuou sendo para a Bolsa o que eles julgam como centro de referência, mas a realidade é outra. Então, o que vale você que está chegando no mercado de milho para poder ter aí essa ampliação, né? Eu sei que isso de repente é uma grande sacada para você e ela parece ser muito técnica, mas eu quero transformar ela em menos técnica possível, mas que você possa entender. Então, assim, o mercado de físico vai sempre existir. A condição do mercado de físico em cada uma das suas regiões. Por exemplo, eu aqui estou em Londrina, eu sei que quando eu tenho um preço do milho aqui em Londrina é diferente do preço de Campinas. E por que é diferente, Emerson? Porque Londrina para Campinas existe uma distância, né? Uma região, uma base de preço formada pela região. O preço formado na região base de Londrina com relação a Campinas, que existe uma distância geográfica, e essa distância geográfica é tida como custo, é tida como preço de combustível, é tida como preço de frete. Em toda essa circunstância de logística, leva a ter um preço diferente do milho negociado na região de Londrina para a região de Campinas. Um preço do milho negociado na região do Mato Grosso para a região de Campinas. Um preço do milho negociado em Goiás para a região de Campinas. Então, essa diferença é a diferença chamada diferença de base. E por isso que muitas vezes o preço na região base pode ser diferente na região de Campinas. E isso aí leva e gera oportunidade para esses participantes operar em BMF. Então eu tenho a região base, o preço aqui na minha região, que tem um confrontamento histórico com o preço de Campinas, e quando eu vejo o preço de Campinas, eu olhando para a BMF, eu vou saber se eu tenho uma condição de entender que o preço de BMF está mais caro ou está mais barato. Porque também existe uma diferença histórica sobre o preço de Campinas. Em determinado momento eu vejo o preço de Campinas, por exemplo, eu vou pegar como um exemplo só, para que você entenda. Eu vou pegar de repente o preço de Campinas a 38 e posso ter BMF a 36. Se isso acontecer, é sinal de que ou Campinas está muito caro, em reflexo do mercado físico, eu vou ter que ter esse discernimento, eu vou ter que ter esse entendimento e saber que de repente Campinas pode vir para 36, ou se caso eu tenha essa relação sobre BMF e preço de Campinas, quando eu tenho BMF, por exemplo, a 36 e Campinas a 38, BMF pode de repente buscar 38. Então, será que nesse momento BMF está barata? Esse entendimento, esse encontro dos preços é para que você entenda a precificação que o mercado faz olhando sempre para o mercado físico, tá? Então, é muito importante que você acompanhe a cotação sempre a nível Brasil, das maiores praças aí, Paraná, Mato Grosso, Goiás, que são as regiões que mais produzem milho. A partir do momento que você tem o preço de referência dessas regiões no mercado físico,
você traz essas regiões que são, essa relação é histórica, você compara e aceita isso com relação ao mercado de Campinas. Posterior a essa condição, você vai comparar Campinas com BMF, e aí no Esalq BMF, e aí o Esalq de BMF lá com o preço de bolsa. Parece ser difícil, mas o que acontece? Quando você vai vivendo essa realidade, você vai vendo que o mercado de contrato futuro de milho, ele não tem complexidade, ele tem relevância de interpretação para fazer com que os participantes tenham uma condição de formar a sua estratégia não pensando no curto prazo, e sim no longo prazo, o que realmente gera resultado na vida de um trader profissional, tá bom? Queria dividir essa experiência com você. Talvez pareça para você que está me assistindo no primeiro momento algo um pouco distante, mas eu faço questão que você revise esse vídeo, reassista esse vídeo, e caso ainda você tenha alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Eu vou deixar aqui, vai estar no link dos comentários, vai estar no link deste vídeo, na descrição desse vídeo, os sites aí que eu acompanho, que são sites que todo mundo conhece, sites da internet, que é Notícias Agrícolas, Conab, para que você tenha referência do preço de mercado de físico, mercado Campinas, e o site do Esalq para você acompanhar isso, e o preço de BMF, que é a cotação normal do dia a dia. E aí você vai entender que justamente por isso que na BMF chama muito a atenção a liquidez dos contratos, porque nós temos em determinados momentos de vencimento dos meses que são negociados os contratos futuros de milho, alguns que têm mais liquidez em relação ao outro. E é justamente isso que nós profissionais visualizamos para poder ter uma condição e uma vantagem operacional sobre aquele que não tem, na verdade até tem a informação, mas não sabe interpretá-la, tá bom? Então espero que nesse vídeo, um pouco mais longo do que o normal, mas eu possa ter contribuído aí para o teu nível de conhecimento quando a gente trata de contrato futuro de milho na B3, tá bom? Muito obrigado. Quero dizer para você que se você ainda não está com o teu sino de notificação ativado, ative aí, por favor. Se você achar que esse vídeo faz sentido e compartilhar, e quiser compartilhar com outras pessoas que estão chegando para operar contrato futuro de milho, eu tenho falado muito isso para o pessoal que me acompanha de uma maneira mais próxima, ou pelos grupos, ou do Telegram, ou do WhatsApp, ou até através da minha mentoria. Eu tenho falado que esse mercado tem crescido muito e a tendência é que cada vez cresça mais, tá bom? Então, para você que está chegando, eu espero que esse vídeo faça sentido, né? E qualquer coisa, qualquer dúvida, pode deixar as perguntas aí abaixo que eu mesmo vou responder para você, tá bom? Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo. Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.